Sholem do Shomayal. Vamos ler aqui com descontração a escritura sagrada do livro Yahudi, capítulo 3, traduzido para hebreu. Portanto, meus irmãos, a quem Yahweh separou para si, e a quem chamou para participarem da vida celestial, atentem para o enviado de U e o Kohan Hangaldo da Emuná, da fé, que proclamamos, o qual cumpriu fielmente a missão que Yahweh lhe designou, tal como Mehushua serviu fielmente na casa de U. Mas Yahushua é muito superior a Mehushua, da mesma maneira que o homem que constrói uma casa tem mais mérito do que a própria casa em si. Então, a casa de Mehushua foi construída por Yahushua. Yahushua é o Criador. Porque quando se fala em casa, fala-se de corpo, é de tempo, é de morada. Nós somos o templo, nós somos a casa. E há um novo corpo, além desse, um corpo do Shomayal, que vem habitar em nós, que vai nos transpor para a vida eterna. Nós temos a nova morada, a nossa nova casa, que Yahushua preparou. Então por isso que Yahushua é maior do que Mehushua. Mehushua cumpriu, serviu fielmente na casa de Al, quando ele guiava Yahushuru, o povo de Al, os Yahudim. Ele cumpriu fielmente. Mas, porém, a casa é Yahushuru. Quem comprou Yahushuru é Yahushua. Ele é maior, portanto. Mas Yahushua é muito superior a Mehushua. Da mesma maneira que o homem que constrói uma casa tem mais mérito do que a própria casa em si. Então é o que nós dizemos. Mais mérito quem tem o construtor do que a construção, né? O construtor, ele pode ter várias construções, não uma só, não é isso? Para existir a construção, necessita primeiro do construtor. Então, para que houvesse Mehushua, necessitava primeiro que houvesse Yahushua, que é antes da eternidade. Yahushua é o Criador, não é isso? Mehushua foi criado por Yahushua. Uruha, que estava em Mehushua, é Uruha e Yahushua, Uruha eterno, não é isso? Ora, se é verdade, se é Emet, que não há casa que não tenha sido construída por alguém, não menos verdade é que quem construiu tudo o que existe foi U. Então foi U e Yahushua. Já foi declarado nos capítulos anteriores que o Criador de tudo é Yahushua. É bem certo que Mehushua serviu com toda a fidelidade na casa de U, mas o que ele fez foi um serviço, o de anunciar aquilo que havia de ser revelado mais tarde. Mas Mehushai é fiel e responsável como Rabor sobre a sua própria casa, a casa qual somos nós próprios, se conservarmos a nossa confiança até o fim, assim como a exultação da esperança em Yahu. Então, Mehushua anunciava a morada eterna em Yahushua, no Mehushai. E nós somos construções vivas de Yahushua. Quem constrói em nós, o Uruha eterno, um espírito manso e humilde, para viver eternamente no reino de Yahu, é Yahushua. Yahushua que nos aperfeiçoa para que nós possamos estar no reino eterno de Yahu. Porque sem o aperfeiçoamento dos Tzaldok, dos Hotshua, não há como entrar no reino de Yahu. É porque não haverá mais contenda no reino de Yahu. Todos são submissos a Yahu. Todos são como Yahushua. Todos são filhos de Yahu agora. Yahu é o nosso Abu, pai de muitas nações. Portanto, Hotshua, Ruha, o Santo Espírito, o Espírito onipresente de Yahu, Ruha, Hotshua,
nos avisa, como está escrito: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam os vossos corações, como fizeram na rebelião, durante o tempo de prova no deserto, onde os seus pais tentaram a minha paciência. Ali vossos pais duvidaram de mim, mesmo depois de terem visto tudo o que eu podia fazer. Durante 40 anos andei desgostoso com esta geração, disse-o. É um povo que erra constantemente, recusa a aceitar os meus caminhos. Por isso jurei na minha cólera que não entrariam no meu descanso. Então veja bem, o povo tornou Yahweh desgostoso durante 40 anos no deserto, pela desobediência, os rebeldes. Assim foi no Shomayal. O mesmo tempo de 40 anos na terra foi 40 anos no Shomayal. Lembrando que um dia é como 1000 anos. Então, né? Então essa contagem de tempo, ela não significa para Yahweh. Para nós significa, para Yahweh não. Para nós, enquanto humanos, significa. Mas diante da eternidade, não existe contagem de tempo. Então também foi a rebelião do Shomayal. E eles também se rebelaram. Segundo aconteceu no Shomayal, aconteceu na Eretz, na terra, na Damá. Segundo acontece na Damá, acontece no Shomayal. Tudo que acontece aqui, aconteceu lá. Então por isso que eles não permanecem no descanso de Yahweh. Os anjos que se rebelaram contra o governo de Yahushua. Assim, os homens que se rebelaram também contra Mehushua, porque não deram ouvido à voz de Yahu, não permaneceram. Tomem então cuidado, meus amados irmãos, para que nenhum de vocês se afaste para longe do vivo, do Caial, levado pelo seu coração mau e incrédulo. Pelo contrário, procure encorajar-se uns aos outros enquanto dura esse tempo de hoje, a fim de que ninguém endureça o seu coração pelo engano do pecado. Porque se mantivermos firmemente até o fim nossa confiança em algo, como quando nos tornamos Yahushua-Ahim, participamos de tudo o que pertence a Homer Hushai. Então não se esqueçamos deste aviso. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçam os vossos corações, como quando eles provocaram Yahu lá no deserto. E quem foram esses que depois de ouvir Yahu falares o provocaram? Não foram porventura os que por meio de Mehushua saíram do Egito? Então, hoje muitos também estão fazendo como fizeram no passado. Eles ouvem Yahushua, seguem Yahushua, mas depois falam mal de Yahushua, abandonam Yahushua. E ainda dizem maus. Dizem que Yahushua não existe, que é um engano. Diz que Yahushua não está nem no hebraico. São os maldizentes. Eles não têm parte no reino de Yahu. Assim como aqueles também que tentaram a Yahweh no deserto não têm parte. Nem naquele tempo, nem no porvir. Entende? E não foram esses que durante 40 anos tanto exasperaram Yahweh e pecaram, tendo seus cadáveres ficados ali no deserto? E não foram eles a quem Yahweh declarou com juramento que não haviam de entrar e repousar na terra? Pois foram esses mesmo que lhes desobedeceram e não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, o que impede o homem de estar no reino eterno de Yahu? Lembramos mais uma vez que o reino de Yahu não é o reino deste mundo. Tudo que você vê com os olhos não é o reino de Yahu. O reino de Yahu é diferente. O reino de Yahu é muito diferente desse. Não há nada que seja parecido. Ou nada. Essa vegetação morta, essas águas podres, esses animais sofríveis. Não é assim. Esse tempo, com essa tormenta de chuva forte, o sol muito forte, machucando a pele do homem, não é assim. Essas nevadas, esses furacões, vulcões, terremotos, no reino de Yahu não existe isso. É um paraíso.
É um paraíso, é uma harmonia. É porque Yahweh guardou o paraíso. Ele guardou a harmonia. Ele tirou fora aquilo que tirava a harmonia, que era o pecado. E o homem, como conhecedor do bem e do mal, o homem conhecedor do bem e do mal, duas sementes, a semente do bem e do mal. Ele pegou. Ele foi conhecedor. Porque o homem só conhecia o bem, não é isso? Depois ele conheceu o mal. Ficou com duas sementes. De um lado direito e do lado esquerdo. E por isso que há guerra dentro do homem. Há uma guerra. Aqui é a porta do templo. É onde entra o Ruha. Aqui pode entrar os querubim de Al, as palavras de Al, os anjos de Al, para combater. O combate do reino de Al está aqui, dentro da caixa torácica do homem, do ventre. Aqui está a guerra. Aqui dentro do templo. Dentro do templo. E temos que deixar Yahweh expulsar a semente má. Não é isso? Expulsar a semente má de dentro de nós. Para que nós possamos entender que o reino de Yahweh não é deste mundo. O reino deste mundo é o reino de um usurpador, de um impostor, de um malfeitor, que nada tem a ver com Yahushua. Nada, nada, nada. Nada tem a ver com Yahushua. Esses vários nomes que tem aí, que dizem ser do Criador, que eles adoram, buscam o homem, tudo engano. Esse aí é do reino de Hasatan. Este reino é o reino de Hasatan, não é o reino de Yahushua. O meu reino nada tem a ver com o reino deste mundo. Né? Esse tem um príncipe na terra que não tem nada a ver com Yahushua. Tá? Não se deixe enganar por doutrinas. Permaneça no nome que vós tem aprendido, Yahushua. Porque você, no nome de Yahushua, você confessa o Pai também. Yahushua. Yahushua. E você está confessando o Pai e o Filho, não tem problema. Né? Porque o nome do Filho, o nome do Pai está contido no nome do Filho. Né? Yahushua. Então Yahushua tem o nome do Yahweh. Não precisa você se preocupar. Declare Yahushua, você vai estar agradando o Pai. Né? E há um conselho do Ruha para permanecer. Né? No princípio que nós conhecemos o nome Yahushua, permaneçamos no nome, ainda que soframos, porque neste mundo temos dores e aflições, não é isso? Mas é para ter bom ânimo que, assim como Yahushua vence o mundo, nós vencemos o mundo também. Yahushua conhece a nossa pouca força, porque ele passa por tudo, passou por tudo, sabe da pouca força do homem. Mas se há em nós o desejo de habitar com Yahuwah, de permanecer no caminho Yahushua, nada nos será negado. Yahuwah é bom, tá? Sholem de Shumayal. Outra hora vamos ler o 4º capítulo. Um forte abraço de Yahushua. Aminal.